Em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, um garoto de 11 anos desaparece misteriosamente. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pista. Uma busca incansável mobiliza vizinhos, bombeiros e a polícia. Mas, por trás das portas fechadas, um segredo sombrio começava a ser revelado. Um segredo que chocaria o Brasil e exporia o rosto do verdadeiro assassino. Essa é a história real do crime que mudou para sempre o destino de Planalto. Em Planalto, uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, as manhãs costumavam começar de forma tranquila. O som distante de pássaros, ruas quase vazias e uma vizinhança onde todos se conheciam. Era o tipo de lugar onde se acreditava que crimes graves simplesmente não aconteciam. Mas numa madrugada fria de maio de 2020, essa sensação de segurança desapareceria para sempre. Era 15 de maio quando Alexandra Dogokensky procurou a polícia. A voz calma e controlada contrastava com o que relatava. Seu filho, Rafael Winks, de apenas 11 anos, havia desaparecido. Segundo ela, o menino foi dormir normalmente na noite anterior e, ao amanhecer, não estava mais em casa. A cama estava desfeita e a porta do quarto apenas encostada. Não havia sinais de arrombamento. A notícia se espalhou rapidamente. Familiares, vizinhos e amigos se uniram para procurar o garoto. Caminharam por ruas, terrenos baldios e matas próximas, chamando seu nome. Muitos acreditavam que Rafael poderia ter ido para a casa de algum amigo ou ter se perdido. No início, havia esperança. Mas, à medida que as horas passavam sem qualquer sinal dele, a apreensão crescia. A comunidade se mobilizou como nunca. Grupos de busca se formavam, enquanto outros ligavam para hospitais, conhecidos e até cidades vizinhas. As redes sociais foram inundadas com a foto de Rafael, sempre acompanhada de pedidos de ajuda. Logo, a imprensa local começou a cobrir o caso, e a polícia deu prioridade máxima à investigação. Entre os dias 18 e 20 de maio, as buscas atingiram um nível intenso. Bombeiros, brigada militar e cães farejadores vasculharam a região. Matas, rios e áreas rurais afastadas foram explorados. Em alguns pontos, os cães chegaram a seguir rastros, mas eles se perdiam rapidamente. Não havia pegadas, roupas ou qualquer objeto que indicasse por onde o menino havia passado. A ausência de vestígios era, para os investigadores, algo perturbador. Em casos de desaparecimento, sempre sobra algum sinal. Um tênis abandonado, um brinquedo, marcas no chão. No caso de Rafael, era como se ele tivesse sido apagado do mapa. No dia 22 de maio, a investigação deu um passo importante. Peritos realizaram uma vistoria minuciosa na casa da família e nos veículos ligados a eles. Utilizaram luminol, um reagente químico capaz de revelar vestígios de sangue invisíveis a olho nu. Era uma medida decisiva para entender se o desaparecimento poderia ter tido origem dentro da própria casa. Enquanto os peritos trabalhavam, o clima na cidade começava a mudar. A solidariedade ainda existia, mas as primeiras dúvidas surgiam. O comportamento de Alexandra chamava a atenção. Sua postura calma, quase fria, era interpretada por alguns como autocontrole, mas para outros como algo estranho diante da gravidade da situação. 3 dias depois, em 25 de maio, Alexandra apareceu diante das câmeras de televisão. Com voz pausada e semblante sério, fez um apelo. A gente quer uma luz, uma noticiazinha que, sabe, que digam, não, a gente viu esse menino em tal lugar, a gente só quer ele de volta. É só o que a gente está pedindo, uma notícia, um sinalzinho que diga, não, ele está lá, viram ele, sabe, ou estão com ele, falem alguma coisa. Tudo que a família quer é notícias do Rafael, é o Rafael em casa de novo, porque a gente está todo mundo desesperado. Aqui dentro de casa é um vazio imenso, porque ele é a nossa criança. Ele tem 11 anos, mas ele é a nossa criança. E a gente não sabe mais aonde apelar, a gente não sabe mais para que lado pedir. O apelo emocionou parte do público e reacendeu a esperança, mas, para os investigadores, a encenação parecia não combinar com as evidências que vinham sendo reunidas. Poucas horas depois dessa entrevista, Alexandra foi chamada para um novo interrogatório. A equipe de investigação decidiu confrontá-la diretamente.
utilizando técnicas de pressão psicológica e apresentando inconsistências em seus relatos anteriores. À medida que as perguntas se tornavam mais incisivas, a tranquilidade começou a ceder. Alexandra chorou e confessou. Rafael estava morto e ela mesma havia tirado sua vida. A confissão levou a polícia até a garagem de uma casa vizinha, a poucos metros da residência da família. Lá, dentro de uma caixa de papelão, encontraram o corpo do menino enrolado em um lençol. Uma corda ainda estava em seu pescoço. O silêncio que se seguiu à descoberta foi sufocante. Não havia mais buscas, não havia mais esperança. Só restava o luto. Em seu depoimento inicial após a confissão, Alexandra tentou minimizar a gravidade. Disse que a morte havia sido acidental. Alegou que naquela noite, Rafael estava agitado e que ela lhe deu 2 comprimidos de diazepam para que dormisse. Como o efeito não veio, decidiu enforcá-lo. O laudo pericial, porém, derrubou essa narrativa. Os exames indicaram que Rafael morreu por estrangulamento, sem sinais de overdose por medicamento. Para os investigadores, aquilo deixava claro que o crime havia sido intencional. Ao longo da investigação, surgiram outros elementos que reforçaram as suspeitas. Alexandra havia tentado lançar a culpa sobre terceiros, incluindo o pai de Rafael e até um de seus próprios irmãos. Essas acusações não tinham base e foram descartadas rapidamente, mas mostravam sua tentativa de desviar o foco. O delegado responsável relatou que, desde o início, Alexandra dava detalhes improváveis sobre o suposto desaparecimento, como se tentasse preencher lacunas com informações inventadas. Essa construção artificial de uma história começou a ruir à medida que a perícia e os interrogatórios avançavam. Com a confissão, o laudo e os vestígios recolhidos, a polícia reuniu um conjunto sólido de provas. Alexandra foi presa preventivamente e permaneceu assim durante toda a fase de investigação. A pequena Planalto, que até então vivia de portas abertas, viu-se marcada para sempre pelo crime brutal que se revelou acontecer dentro de um lar. O caso avançou no Ministério Público. Em julho de 2020, Alexandra foi denunciada por homicídio quadruplamente qualificado, motivo torpe, motivo fútil, meio cruel e dissimulação, além de ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Ela se tornou ré, e mesmo com pedidos da defesa para que respondesse em liberdade, a justiça negou, temendo que pudesse interferir nas provas. Após sucessivos adiamentos, o julgamento aconteceu entre 16 e 18 de janeiro de 2023, no Tribunal do Júri de Planalto. Foram 3 dias intensos, com depoimentos de testemunhas, perícia e familiares. No último dia, Alexandra surpreendeu ao apresentar uma nova versão. Acusou o pai de Rafael de ser o verdadeiro assassino, afirmando que teria assumido a culpa por medo. A acusação foi veementemente negada e não havia nenhuma prova que a sustentasse. O júri não se convenceu da nova história. Considerou Alexandra culpada de todas as acusações. A sentença foi lida pela juíza Marilene Campanha. 30 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Posteriormente, em segunda instância, a pena foi aumentada para 38 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mais 8 meses de detenção, atendendo a um recurso do Ministério Público, que pediu a valorização das qualificadoras. Hoje, Alexandra segue presa, e seu caso é lembrado como um dos crimes mais impactantes do Rio Grande do Sul. Rafael Winques, o menino que um dia descreveu a mãe como maravilhosa em um trabalho escolar, teve sua vida interrompida de forma brutal pela própria pessoa que deveria protegê-lo. E o caso de Rafael não é o único a assombrar o nome de Alexandra. Meses após sua prisão, familiares de seu primeiro marido, que morreu em 2007, pediram a reabertura da investigação sobre a morte dele. A forma como ele faleceu, por enforcamento e com suspeita de uso de sedativo, apresentou semelhanças perturbadoras com o caso de Rafael. Hoje, Alexandra também responde a investigações que apuram se ela teria matado o ex-companheiro, em um possível segundo crime escondido, sob anos de silêncio. Este crime cometido não somente tirou a vida de Rafael, mas também acabou com a vida de seu outro filho, ao qual o pai já havia falecido, e Alexandra agora também está sendo investigada. Tu és um guri que tá sem o pai, tá sem a mãe. Como é que tá a tua vida hoje, meu filho?
Depois de tudo que aconteceu, tudo que tu passou, Tá, tipo, eu não sei pra onde eu vou. Literalmente, tô perdido. É foda, né, cara? seria bom ter a tua mãe contigo? Ei, meu filho, É foda, né? eu sei que tu tá passando. Eu perdi meu irmão, meu pai. Pode se acalmar, Anderson. Sabe que pode também contar conosco aqui, meu filho. É foda, né, cara? Eu sei, filho. Eu não tenho ninguém assim, cara. É foda. Ai, cara, eu odeio chorar. Não, cara, bota pra fora.